Esse mês, a Ninido fez 9 anos de existência. E nesse vídeo eu quero te contar a história de quando eu comecei a odiar o bordado. Eu comecei a bordar lá em 2017, enquanto eu fazia faculdade de arquitetura e trabalhava como vendedora no shopping. A minha rotina ela era muito cansativa. Eu lembro que eu tinha muitas responsabilidades no shopping, tinha que bater meta, ao mesmo tempo que eu tinha que fazer os trabalhos imensos na faculdade. Então, naquela época a gente nem consumia tanto celular quanto a gente consome agora, mas eu já me sentia exausta. Foi aí que um dia eu vi uma foto de um bordado na internet e falei, nossa, quero fazer. Eu sabia um único ponto que a minha avó me ensinou, ponto atrás, e... enfim, não sabia materiais, nunca tinha feito um bordado no bastidor, mas falei, vou fazer. Fui no armarinho, comprei as coisas todas erradas, mas eu fiz o meu primeiro bordado, que foi um unicórnio. Eu lembro exatamente o dia que eu fiz, como foi, tenho essa lembrança muito viva. Eu fiz uma aquarela nele, inclusive, além do bordado. E a coisa mais marcante para mim foi como eu me senti fazendo esse primeiro bordado. Eu tive uma sensação de prazer tão grande, parecia que eu tinha tido uma dose de dopamina assim no meu cérebro quando eu terminei. E eu falei, poxa, quero mais. Foi um pontapé de algo que eu descobri que estava me fazendo muito bem. Foi algo assim que eu me encontrei e falei, caramba, isso funciona como uma terapia mesmo. E a partir daí eu comecei a fazer bordados completamente por hobby. E eu decidi criar uma página no Instagram lá em 2017 para divulgar o meu trabalho, assim, mas sem a intenção, eu nunca imaginei que de fato eu ia trabalhar com isso. Foi só tipo, olha, o meu primeiro post era uma foto da logo da Ninido que eu criei aleatoriamente e escrevi, oi amigos, fiz essa página para compartilhar os meus quadrinhos, bordados, me sigam, beijos, foi algo desse tipo. E aí eu decidi que se chamaria Ninido, que é Nini, o meu apelido, e Needle, que é agulha em inglês. Eu adorei a sonoridade e aqui estamos 9 anos depois. Pois bem, eu comecei a bordar e aí começaram a surgir as primeiras encomendas. E de amigos, de pessoas conhecidas, eu cobrava 30, 50 reais por encomenda, mas eu estava muito feliz, eu falava, caraca, que legal, isso é muito legal e tal. E aí foi dando certo, foi dando certo. E nisso eu ainda estava na faculdade, mas eu ainda achava que eu ia trabalhar com arquitetura. Bom, a coisa foi evoluindo, e quando eu estava próximo de me formar, a Ninido já estava bombando, porque criança nasce todos os dias e casamento acontece todo final de semana, então tinha muito cliente, começou um falar para o outro e tal, e a coisa começou a expandir muito. E eu tive experiências de estágio na época que eu falava, gente, será que é isso mesmo que eu quero? Tipo, é isso aí? Então, quando eu me formei, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma chance para minha empresa e vou viver de bordado. E aí, eu contei para meus pais e tinha acabado de me formar. E eles super me apoiaram. E a maneira que eu falava para as pessoas, elas achavam muito curioso, tipo assim, como assim? Porque naquela época era uma coisa muito incomum. O manual estava ainda dando seus passos para ser valorizado, então eu contava para as pessoas e elas ficavam tipo, meu Deus. E a coisa foi indo. Até que em meados de 2018 para 2019, eu fui chamada por uma faculdade aqui de Ribeirão Preto, que se chama UNAERP, para dar uma aula para os alunos da arquitetura. Era tipo uma oficina. Eu nunca tinha dado aula de bordado, de nada. E aí eu fiquei tão nervosa, mas eu aceitei. E aí também tudo mudou. A partir daquele momento que eu tive essa experiência com os alunos, primeiro que eu fiquei muito nervosa, até para me apresentar eu gaguejava, mas eu encarei mesmo assim. E eles ficaram tão felizes bordando, tinha homem, tinha mulher, tinha professor, todo mundo junto na turma. E a coisa começou a dar tão certo, assim, eu vi que eles estavam tão felizes que eu entendi que aquela paz que eu sentia bordando, que o que me fazia bem, também fazia bem para as pessoas. Que não era só uma coisa de, eu gostei de bordar e é uma coisa individual. Eu vi que o bordado, ele conseguia mudar o coletivo, assim, eu senti que as pessoas gostaram muito. E a partir desse convite, dessa experiência, eu comecei a dar oficinas aqui em Ribeirão, de forma presencial.
Então eu alugava alguns espaços e dava oficina e começou a ser um sucesso. As pessoas ficaram muito entusiasmadas, queriam aprender, e chamava amigo, e chamava parente, foi uma delícia. Até que a gente chegou na pandemia. Então, na pandemia tudo fechou, a gente não podia se encontrar. E eu comecei a tentar dar algumas oficinas online ao vivo. E aí eu vi que ao vivo, tipo, as pessoas ainda estavam se adaptando ao ambiente digital, ainda era uma coisa muito nova, né, durante a pandemia, os cursos online, as coisas. Então, estar ao vivo com as alunas era um desafio, eu estava aprendendo, tal, e a gente ficava horas, assim, na oficina, tal. Foi aí que eu pensei que a gente podia fazer uma coisa diferente. Eu poderia dar aulas mensalmente de uma forma que a pessoa conseguisse assistir na casa dela, no tempo dela. Foi aí que surgiu o Projeto Bordadeira, lá em 2021. Eu fiquei com muito medo de lançar o Projeto Bordadeira. Eu lembro que me deu muito frio na barriga, eu não fazia ideia como fazer isso, eu não entendia nada de site, de plataforma, não sabia nada de nada. Mas eu falei, vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser. E aí eu divulguei, né, o Projeto Bordadeira, começaram a ter as primeiras alunas e eu enviava os vídeos, os riscos, os tutoriais no e-mail delas. Era uma coisa muito arcaica, era um trabalho de formiguinha mesmo. Eu ia lá, mandava para uma, ia lá, mandava para outra, era tipo, nossa, muito legal. E aí eu comecei a receber uns feedbacks muito incríveis das alunas, assim, desde alunas que estavam começando a bordar para vender, desde alunas que estavam querendo um hobby para passar a pandemia. Comecei a receber umas mensagens muito bacanas de como o bordado estava sendo uma companhia super importante para elas. E aí eu falei, caraca, é isso, eu acho que eu me encontrei, acho que eu entendi o sentido do meu trabalho, ele vai muito além do que só produzir encomenda, do que só criar peça. Eu quero ensinar, eu quero passar o que eu sinto bordando para as pessoas, para que elas sintam também. Então, a partir disso foi um sucesso. A gente começou a fazer muita coisa, era tutorial, e aí eu comecei a me desafiar. Eu não queria só ensinar alguma coisinha básica, eu comecei a ir além. Então eu comecei a misturar pedraria, comecei a misturar aquarela, comecei a misturar um monte de técnica junto do bordado para enriquecer o trabalho. Então as alunas, elas tinham, e tem, né, no Projeto Bordadeira, muito mais do que só um cursinho que você vai aprender a bordar. Então eu falei, caraca, tipo, cheguei onde eu queria, tipo, consegui construir uma identidade onde as pessoas viam as peças e já sabiam que eram parte do trabalho do Projeto Bordadeira e da Ninido. Então eu tava, tipo, muito feliz. Nessa época, foram passando os anos, eu tava acostumada a trabalhar manhã, tarde e noite, né? Eu era super produtiva, super. O meu objetivo era ser girl boss. Eu queria fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, eu queria ter 1000 reuniões, eu queria deixar a minha agenda lotada de tarefa, eu achava isso o máximo. E eu dava conta. Além de fazer toda a parte online, sozinha, eu fazia encomenda a rodo. Então, por mês, eu chegava a pegar 22, 24 encomendas por mês. Então, assim, o bordado, ele acabou mudando a minha vida financeiramente, minha vida de trabalho, minha rotina, tudo. Só que aí, eu tinha que abdicar de algumas coisas para dar conta de tudo isso. Então, nessa época, eu saía menos, porque eu precisava dar conta de encomenda. Eu levava as encomendas, às vezes, festa de família, eu estava lá bordando. Eu deixava de ir em algumas festas de família, de amigos, justamente porque eu tinha que terminar a encomenda. Então, a coisa foi indo, mas eu amava, sinceramente, eu amava essa rotina, essa loucura. Eu tinha a rotina totalmente organizada. Eu ia na academia, eu comia bem, era tudo milimetricamente organizado. E assim fomos. Foi passando os anos, foi dando certo, o Ninido foi crescendo, trabalhamos com marcas tipo a Amazon. Nossa, quando eu trabalhei com a Amazon, quase faleci, foi muito legal. Até que eu virei mãe. E aí, gente, tudo, absolutamente tudo na minha vida mudou. E sabe o que é mais difícil? É que eu não entendia que as coisas tinham mudado. Acho que essa foi a parte que houve um rompimento de Nicoles. Eu era uma Nicole antes e agora era uma nova Nicole e eu não conseguia entender e não queria entender que eu tinha mudado. Depois que a Estela nasceu, a minha gravidez foi uma gravidez conturbada, a gente se mudou com 8 meses, eu passei muito mal até os 9 meses, então eu não consegui produzir muito, não conseguia trabalhar. Então eu fiquei com essa sobrecarga mental de vir de uma rotina muito acelerada e aí de repente na gravidez eu tive que desacelerar obrigatoriamente, porque eu estava passando muito mal, eu não conseguia trabalhar, me mudei de casa e tal. Aí a Estela nasceu.
fiquei totalmente focada nos cuidados da Estela e quando ela tinha de 2 para 3 meses, eu comecei a voltar a trabalhar em casa. Não tinha um ateliê, trabalhava de casa. Então comecei a pegar uma coisa ou outra, tal, uma encomenda aqui, uma encomenda ali. Mas o que aconteceu? Na minha cabeça, eu achava que eu ainda podia ser quem eu era antes, que eu podia ser produtiva manhã, tarde e noite. Só que agora eu tinha uma recém-nascida em casa, uma recém-nascida, tinha que cuidar de muitas outras coisas, mas eu não aceitava. Eu queria dar conta, eu queria pegar encomenda, eu queria pegar isso, eu queria bordar, eu queria ser uma máquina como eu era antes. Mas era humanamente impossível. Então, uma coisa que eu demorava 3 horas para fazer antes, agora eu demorava 3, 4 dias. Só que na minha cabeça eu não conseguia assimilar que existia essa mudança. Então eu falava, não, o prazo vai ser X. E aí chegava, eu não dava conta. E eu comecei a ficar bitolada, assim. Eu comecei a entrar numa paranoia de que eu tinha que produzir, e de que tinha que ser assim, e que tinha que, sabe, assim, que eu não podia baixar qualidade, nanana. E aí eu comecei a ficar doente. Eu comecei a parar de cuidar de mim, porque eu não tinha tempo para cuidar de mim, porque meu tempo era totalmente dividido para a Estela e para o meu trabalho. Então, eu comecei a totalmente me deixar de lado. Foi uma época que eu engordei muito e isso mexeu muito com a minha autoestima e com a minha saúde. Mas eu, tipo assim, nem pensava nisso, entendeu? Isso nem era uma questão. Parei de me alimentar bem, parei de fazer exercício. Todo o horário que eu tinha livre, eu entupia de trabalho, eu entupia de bordado, eu entupia de aula. E aí eu comecei a ter uma vida ansiosa. Eu comecei a ter muita ansiedade, eu comecei a ter crise de choro. Bordar começou a me causar angústia. Então aquele prazer que eu tinha bordando, ele começou a ir embora. E eu comecei a sentir angústia, eu sentia... Toda vez que eu ia bordar, eu ficava, nossa... Sabe aquele sentimento? Você fala, nossa, que saco. E aí eu comecei a sofrer mesmo, assim. Toda vez que eu ia fazer alguma coisa e eu tinha que me desdobrar, eu ficava até de madrugada bordando, o que pra mim não fazia mais sentido. Até que eu comecei a ter sintomas físicos. Então, como eu falei, comecei a ter crise de ansiedade, eu comecei a ter muitas dores no corpo, eu parei de me exercitar, eu não repunha vitamina, enfim... Eu comecei a ter vários sintomas físicos, só que o meu emocional estava muito abalado, eu me sentia muito insuficiente. Apesar de produzir mundos e fundos, de naquele momento tá dando conta de algo muito maior do que eu conseguia, eu achava que eu estava sendo inútil, que eu estava sendo incapaz, que eu não estava produzindo o suficiente. E isso começou a me deixar muito, muito mal. E o meu marido e a minha família... interviram, um dia eles me chamaram e falaram, Nicole, você precisa buscar ajuda e a gente está aqui para te ajudar. Você não está bem, você precisa reorganizar a sua vida, você precisa se cuidar, porque senão você não vai dar conta de nada, nem do básico. E aí isso me deu um estalo e eu falei, bom, sim. Nesse meio tempo eu abri o ateliê, que foi uma das melhores coisas que eu podia ter feito por mim, porque eu amo trabalhar aqui presencialmente no ateliê. E aí eu conheci uma aluna minha, a Fernanda, que é psiquiatra, e eu marquei uma consulta com a Fernanda. E a partir daí eu comecei a me olhar com mais carinho e a cuidar de mim. Eu comecei a cuidar da minha saúde, fui fazer uma bateria de exames, eu estava com anemia grave. Teve um dia que eu desmaiei dando aula aqui no ateliê, até postei isso uma vez no Instagram, e eu fui parar no hospital, eu tava muito mal de vitaminas, eu tava com anemia grave, como eu falei, tive que repor ferro, enfim. Fui cuidar de mim, literalmente, fui cuidar de mim, fui entender onde que eu precisava reunir forças para voltar a ser quem eu era. E aí o que foi mais importante, ter ido na psiquiatra, nos médicos, ter olhado para mim como um ser humano mesmo. Eu entendi que eu não ia mais ser quem eu era antes, mas que eu poderia construir a nova Nicole da forma que eu gostaria que fosse, que não precisava mais ser como foi. A gente podia fazer uma nova versão de quem a gente é, mas alocada à nossa realidade de hoje. Então, esse momento, para mim até arrepio falando isso, foi mágico, assim, ter me redescoberto como mulher. E demorou uns 2 anos, porque a Estela fez 2 anos, assim, para eu de fato entender que eu quero viver uma rotina leve. Eu quero viver... Olha, estou até emocionada.
Eu quero viver uma rotina que eu consiga ter tempo para minha filha, que eu consiga ter tempo para mim, que eu consiga fazer um exercício para quando eu for mais velha, eu tenha força, que eu tenha músculo, que eu possa me sentir saudável. Eu quero ter hobbies, eu quero voltar a bordar para eu fazer coisas para minha casa, além de produzir para os meus clientes, para as minhas alunas, eu quero ter coisas para minha casa. Eu quero fazer cerâmicas para mim também, eu quero fazer costura. Então eu voltei a amar o fato de viver. Eu entendi que a vida ela poderia se remodelar de um jeito diferente. E isso acabou se reverberando no meu trabalho também. Então, como eu comentei do projeto Bordadeira lá atrás, ele começou a ser muito focado para pessoas que já bordavam e tal. E aí eu entendi que eu poderia reunir mais pessoas que se sentiam como eu, que precisam desacelerar, que precisam de algo, de um espaço que não tenha cobrança. Eu entendi que eu cheguei num lugar do meu trabalho que eu me orgulho muito. Eu sei o quanto eu batalhei para chegar aqui, o quanto eu melhorei em 9 anos, desde o meu primeiro bordado até o último. E o mercado do bordado cresceu muito, e isso é maravilhoso, porque isso ajudou o nosso mercado a ficar fortalecido financeiramente. As pessoas investem mesmo em arte manual. Mas tem muitas professoras de bordado por aí, e de todos os tipos, de técnicas e tudo mais, e eu entendi que eu não queria ser a melhor, a mais isso, a mais aquilo. Eu entendo que meu trabalho já é excelente, as entregas que eu faço já são nível ouro. Mas eu quero que as pessoas não tenham essa pressão de ser perfeita, de ser a melhor. Eu quero que você use o bordado como uma ferramenta de conhecimento para você mesma, de relaxamento. Quero que você entenda que você pode simplesmente, um dia que foi ruim, você vai abrir a nossa sessão de bordado, a gente vai estar juntas e a gente vai conversar e vai jogar a conversa fora e vai bordar, e você não precisa se cobrar ser perfeita, entendeu? Então eu resolvi remodelar o projeto Bordadeira para que ele pudesse caber nesse momento da minha vida que faz todo sentido. Então, hoje o projeto Bordadeira, ele é um espaço seguro para você que tem vontade de ter esse canto para relaxar, para aprender com calma, para ser ouvida, para você fazer conexões, para você usar a tela de uma maneira que você consiga gerar conexões reais e não só scrollar o feed. Eu também passei por isso, eu consumia tanto o celular, gente, que isso fazia parte da crise de ansiedade. Eu consumia, via coisa, aí tinha ideia, e minha cabeça não conseguia nem acompanhar de tanta coisa que eu queria fazer, sabe? Você estimula tanto o seu cérebro que você acaba ficando bitolado, você fica doida. Então eu decidi que a gente vai fazer o projeto Bordadeira ser o nosso espaço seguro. A gente vai ter uma sala no Discord. Se você conhece algum homem, você vai saber que ele tem algum Discord aí, que ele conversa com os amigos no Discord. Então a gente vai ter o Discord das meninas que bordam, pra gente rir, pra gente trocar ideia, pra gente conversar, pra falar sobre série, pra mostrar o que tá fazendo bordado. Eu repaginei a revista, que é onde vem os PDFs com os riscos. Agora é uma revista para você ter uma experiência mais imersiva. Tem playlist, tem um monte de coisa legal. Eu coloquei aulas novas, então a gente tem um módulo de bordado no papel para você fazer um cartão bonito, um presente especial. A gente tem novas aulas com convidados também, que é muito bacana essa aba, você aprende coisas diferentes além do bordado. Fiz várias melhorias que vão ser muito especiais para quem estiver lá dentro, né? E o projeto Bordadeira, ele custa R$ 59,90 no plano anual por mês. E a gente vai abrir as vagas, né, as novas vagas desse novo capítulo do projeto, dia 25/5. As 10 primeiras vão ganhar um colar de bule, que eu mesma faço, meu colar preferido, eu uso muito ele. As 10 primeiras vão ganhar, ele tem ouro, é uma joia, literalmente uma joia. Então eu quis fazer algo muito especial, assim, para quem entrar vai se sentir realmente muito, muito, muito especial, porque vocês são especiais, todo mundo merece se sentir especial e merece ter esse momento. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para contar isso para vocês e para mostrar que as coisas não... A bateria da minha câmera acabou, por isso que eu tô com outra roupa em outro lugar, mas eu queria dizer que eu fiz esse vídeo como uma forma de desabafo. Eu nunca contei essas coisas no meu Instagram, na Linido. É a primeira vez que eu me sinto pronta para falar sobre isso. Quando eu digo no vídeo que eu fiquei doente, eu fui diagnosticada com burnout, com crise de ansiedade, enfim,
pela psiquiatra. Então, a forma como eu escolhi viver agora reflete muito na forma como eu executo o meu trabalho. Então, o Projeto Bordadeira vai ser esse encontro, né, esse caminho que eu quero que as pessoas que se sintam assim como eu me senti, tenham um local seguro. Então, vai ser muito especial ter você comigo nessa nova fase. A gente já é uma comunidade muito forte, mas eu tenho certeza que com essas mudanças, com as sessões de bordado, a gente vai criar uma grande comunidade feminina que se apoia, que tem o bem-estar como foco, que quer relaxar, que não quer mais ser a perfeita, a super produtiva. A gente é humano, a gente só quer viver feliz. E eu te espero no dia 25. Tá vendo esse colar aqui de bulizinho? Eu que fiz. As 10 primeiras vão ganhar um colar de bulizinho com a correntinha na casa de vocês. Então, se você for uma das 10 primeiras, eu vou ficar muito feliz de te enviar essa peça que eu mesma fiz. Ela tem ouro, muito chique, Inxalá. É um bulizinho que eu modelo em cerâmica, que ele tem toda a aplicação de ouro. E, enfim, as novas mudanças estão demais. Vai ser muito completo, já é completo, né? O projeto de bordadeira já vale ouro. Mas agora a gente vai ter recursos mais humanos para você se sentir bem, feliz, realizada e relaxada. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você estiver passando por alguma coisa parecida, busca ajuda também. Converse com as pessoas. Saiba que tudo se resolve, tudo a gente consegue adaptar para conseguir ter uma vida mais feliz, uma vida que a gente gostaria de viver. Então, muito obrigada, um beijo. Eu te vejo dia 25, te vejo no Projeto Bordadeira, nas nossas sessões de bordado e tô aqui. Um beijo.